Vamos conversar um pouquinho. Vocês vão escutar uns ruídos da minha bebê, mas eu não tenho com quem deixá-la, porque ela fica comigo o dia todo. E se sair alguns ruidinhos bem doces, é dela lá no fundo, tá bom? Então, como eu tava falando pra vocês, eu tive minha primeira crise espiritual, porque como eu tô passando por um momento delicado, não é luto, gente, não é nada assim, nossa, perdi alguém, uma doença, não. É uma coisa que eu tô passando na minha vida. E eu tive a minha primeira crise espiritual, como eu falei pra vocês, porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que eu tô passando? É provação ou é uma opressão? Porque a gente que é cristão, a gente tem a mania de espiritualizar tudo, né? E realmente a gente precisa ter Deus, porque a gente sabe que a gente tá num grande conflito. E eu queria entender se o que eu tava passando era pela minha desobediência ou se era provação e eu tinha que esperar em Deus. Ou não, eu teria que fazer uma mudança, porque eu tava aflita com isso. E Deus me falou através da tua palavra que existe sim muita diferença. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês sobre a diferença entre provação e opressão. Primeiro, a gente tem que entender que provação faz parte da vida de todo filho de Deus, de todo cristão sincero. Todos nós somos provados. Assim como Daniel foi na Babilônia, o José ele foi provado no Egito, Abraão com seu filho Isaque e tantos outros que foram fortemente passados em provas espirituais. Em contrapartida, meus amigos, opressão ela trata-se de aflições por consequências da nossa desobediência humana. Muitas situações, nós cristãos, a gente toma muitas decisões erradas, caminhos de morte, e pensamos que todo sofrimento é provação pelo fato de sermos cristãos. Então, sabe por que eu estou passando por isso? É que o inimigo está irado. Será que realmente? Eu sei, gente, que o inimigo ele anda ao nosso derredor. Mas tem coisas que nós que escolhemos. Israel, ele era povo escolhido de Deus e eles eram provados no deserto, como a travessia do Mar Vermelho, por exemplo. Mas a opressão das nações vizinhas, os escravizando, era resultado dos frutos da sua desobediência. Toda vez que Israel se submetia à idolatria a outros deuses, eles eram oprimidos. Em Juízes, a gente vê muito isso, a opressão do povo de Israel, porque eles caíam muito em idolatria, assim como a gente também cai muito em idolatria. Eu vou fazer um vídeo aqui só sobre a idolatria, tá? Que às vezes a gente acha que idolatria é só adoração de imagem, não é não, gente. É muito mais que isso. E eu aprendi 4 lições sobre opressão. Lições, tá? A primeira lição: clamar a Deus não é suficiente. Tá lá em Juízes 10:10. Você só, ai meu Deus, me tira disso, dessa opressão que eu tô passando na minha vida. Não, gente, não é suficiente. Você confessar os seus pecados também não é suficiente. Tá em Juízes 10:15. O Senhor, Ele nos perdoa, mas Ele quer a nossa atitude. Então, o que nós precisamos fazer para a gente se livrar da opressão dos inimigos? Eliminar a idolatria, que está lá em Juízes 10, versículo 16, e servir ao Senhor de todo o coração. É isso, gente, que a gente precisa fazer. A idolatria é a raiz de todo o mal. A gente precisa eliminar isso da nossa vida urgente. Se a gente quer ter vitória, porque enquanto a gente estiver na idolatria dos povos vizinhos, a gente não tem vitória. A gente vai ser oprimido. E reflete aí na sua vida, como eu refleti na minha. Porque, gente, Deus me respondeu. O que eu tô passando na minha vida não é provação, é opressão. E eu sei por quê. Eu sei o que eu fiz. Eu sei qual foi o mandamento que eu quebrei. E a repreensão que Deus está me fazendo é justa. E foi a forma de Deus tirar as escamas dos meus olhos. Porque se Deus não permitisse essa opressão do inimigo sobre a minha vida, essa escama não teria saído dos meus olhos. Então, às vezes Deus permite que nós sejamos escravizados pelo pecado,
pelas nossas consequências, pelos nossos atos. Porque se a gente não é escravizado, a gente continua, entendeu? E é essa a mensagem que eu tenho para vocês. Até o próximo café da manhã. E espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fica com Deus, tá, meus amigos?